Quero contar uma coisa pra vocês, cara, que aconteceu comigo uma semana antes de eu fazer 19 anos. Quem é que já teve crise de identidade com Deus? Crise de identidade. O que eu faço? O que eu vou fazer com Deus? Qual é o meu ministério? Senhor, o que eu faço da minha vida? Eu não leio a Bíblia, eu não estudo a palavra, eu não oro. Que crente que eu sou? Todos nós, né? E eu acho engraçado que quando eu comecei a questionar isso a Deus, questionar muito a Deus, por quê? Por que eu não consigo te encontrar? Por que eu não consigo sentir o que esses pregadores sentem? Sentir o que essas pessoas fazem? E Deus falou comigo: você não me busca? Mas como assim? Eu estou na igreja todo dia, cara. Ele falou: quem disse que era pra você estar na igreja todo dia? E eu vou explicar essa parte. Essa canção foi uma construção de tudo, a partir desse momento, né, de tudo que Deus falou comigo. E eu pude colocar nessa canção em relação ao lugar secreto. Alguém já ouviu a expressão esconderijo do trovão antes? Já? Não é heresia, gente. Isso está na Bíblia. Eu já vou explicar também. A partir daquele momento, uma semana antes do meu aniversário, eu comecei a buscar o Senhor todos os dias. Como? Eu comecei a acordar 4:30 da manhã, sozinho, sem nada. Eu falei assim: Senhor, se o Senhor quer que eu te encontre, me acorda. Porque eu não consigo. Eu durmo muito, gente. Eu tenho um sono muito pesado. A Renata, o Hugo sabem pra caramba disso. E eu durmo muito. Eu comecei a pedir a Deus que me chamasse. E eu comecei a acordar 4:30 da manhã, às vezes 5. Levantava, tomava um café e lia a Bíblia. E eu comecei a ler João. E eu acho engraçado, cara, que Deus falou: você não me busca. Então eu comecei a buscar. Eu comecei a pedir a Deus forças para que eu buscasse a Ele. Olha que engraçado. Mas Ele me deu. E a partir daquele momento eu fui começando a estudar os evangelhos. Comecei por João, porque João fala muito de quem Jesus é. E eu acho uma coisa interessante, que a gente não busca o que a gente não conhece. E outra coisa, quem puder anotar qualquer coisa de que Deus falar aqui hoje, pode anotar, gente. Eu aprendi isso. Não vão para lugar nenhum sem anotar. Anotem tudo, porque a gente esquece. Quer um exemplo? Qual foi a palavra do apóstolo há 3 semanas para trás? Há 3 semanas atrás. Nem vem, moleque. Alguém lembra? Eu também não. Isso que eu tô falando. Então, anotem. Aí, voltando. E eu comecei a ter essa experiência com Deus todos os dias. Eu comecei a estudar a Bíblia e eu comecei a conhecer quem é Jesus, porque João fala muito sobre quem Jesus é. Ele frisa quem Jesus é, tanto porque ele começa falando: no princípio ele era o verbo e o verbo se fez carne. E ele falou justamente assim comigo: não tem como você buscar quem você não conhece. Você tem uma noção de quem ele é, porém essa noção não é nada comparado ao que eu tenho para revelar para você. Então eu comecei a estudar João e começou a renovar o meu coração uma chama, cara. Algo totalmente diferente que queimava em mim toda madrugada. Eu tinha que ler, eu tinha que buscar, eu tinha que adorar. E a gente tem essa dificuldade. Em Salmos 24:3 diz assim: quem subirá no monte santo do Senhor? E quem permanecerá no seu santo monte? Aí vem uma pergunta: por que você insiste em entrar no lugar que você pode permanecer? Porque aqui fala: quem subirá no monte do Senhor? Qualquer um pode subir. Qualquer um pode sentir e entrar na bênção do Senhor. Porém, quem permanecerá no seu santo monte? Quem permanecerá na sua presença? Quem verdadeiramente vai permanecer? Então por que a gente insiste em entrar em um lugar que a gente pode apenas permanecer? A presença de Deus não é um local assim, com um templo. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Desde que o verso se rasgou, esse monte começou a morar dentro da gente. Olha que maneiro. Quando a gente canta: o meu orgulho me tirou do jardim, só a umidade colocou o jardim em mim, é isso. É que antes a gente estava no jardim, a gente começou no jardim, fomos retirados do jardim pelo nosso pecado,
E Ele mesmo se entregou para que nós pudéssemos voltar para esse jardim. Mas esse jardim hoje é aqui dentro. Hoje a gente não precisa mais de uma estrutura muito para adorar a Deus. A gente não precisa de um santuário totalmente separado para adorar a Deus. Porque a palavra diz que nós somos o altar de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então Ele habita em nós. E uma coisa nessa história de que Deus começou a falar comigo, eu estava vendo uma palavra que eu não lembro de quem agora, que ele falou assim: você tem um lugar secreto? Isso nunca tinha batido na minha cabeça antes. Você tem um lugar secreto? Como assim, Senhor? O lugar secreto não sou eu? O Senhor não habita dentro de mim? Ele, Mas o Senhor falou comigo, eu acho muito importante você separar um local físico mesmo, tipo esse templo. Por isso que nós nos reunimos como igreja. Porque a palavra diz que nós temos que reunir como igreja. Os PGs são isso, os cultos de domingo são isso. Porém, Deus não está mais chamando a gente para coletividade. Isso a gente já tem. Ele está chamando a gente para individualidade. O secreto é algo que você e Deus sabem. Ou algo que algumas pessoas além de você sabem. As pessoas mais próximas de você. Um segredo, algumas pessoas sabem. Então Deus falou comigo, eu quero que você separe um local da sua casa para fazer isso. Eu falei assim, pô, Senhor, eu não tenho, cara. Aí eu lembrei do que Jesus fala em Mateus 4. Vá pro teu quarto, fecha a porta, e Deus, o Senhor que te vê em secreto, Ele lá vai te encontrar. Não sei se você percebeu, as 3 músicas que cantamos hoje falam justamente sobre isso. Sobre o lugar secreto. Ele fala que quando a gente fechar a porta do nosso quarto, tornarmos aquele ambiente secreto, Ele vai nos encontrar. Agora eu vou explicar para vocês por que o negócio dos esconderijos dos trovões não é heresia. Em Salmos 81, 7, coloca aí para eles verem. Que abrir aqui também, porque às vezes a versão é diferente. Isso aí mesmo. Olha só o que diz na Bíblia, Salmo 81, 7. Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi, e os pus à prova nas águas de Jeribá. Eu quero pegar essa parte do esconderijo dos trovões, porque em outras versões dizem assim: no lugar que eu me escondo na tempestade, e não esconderijo dos trovões. Mas essa definição para mim foi caramba, que maneiro. Porque quando a gente lê Apocalipse, a gente sabe que há relâmpagos e trovões e vozes cantando, os 24 anciões, os 4 seres viventes, e é uma tempestade, uma nuvem de glória lá. Isso acho que tem Apocalipse 4. E isso me fez uma reflexão sobre o esconderijo do trovão. Deus tem um lugar secreto. Olha que maneiro. Agora eu vou te dizer por que nós temos que ter um secreto. Jesus tinha secreto, cara. Quantas vezes você lê nos evangelhos assim: e Jesus se retirou para orar em secreto. Jesus se retirou para orar sozinho. E Jesus se retirou para falar com Deus sozinho. Quantas vezes? Meu irmão, se Jesus, que era homem, que era Deus, precisava do secreto, que dirá a gente? Que dirá a gente? Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Deus está nos chamando para o íntimo. Deus está nos chamando para o secreto. Por quê que Ele está nos chamando do secreto? Ele quer relacionamento. Quem estava aqui domingo? Qual foi a palavra do pastor Diego? Deus quer relacionamento, cara. Deus não criou um homem para o homem viver sozinho, sem Ele. Deus criou um homem para que Deus pudesse se relacionar com Ele. Então, separe um lugar na tua casa, cara. Pensa num lugar na tua casa aí. Pensa. Senhor, aquele lugar eu vou consagrar a Ti porque eu me sinto melhor lá. Separa um lugar onde você possa ficar confortável, sabe, com Deus. Eu vou te dizer como é que eu faço, como é que eu busco a Deus. Eu sou meio doido, mas isso funciona. Geralmente,
eu começo com louvor. Geralmente eu coloco iHop pra tocar e deixo tocando. E começo a adorar em português mesmo. Eles cantam tudo em inglês, às vezes eu não entendo nada, às vezes entendo alguma coisa. Mas eu continuo adorando na minha e chorando. E eu gosto de ligar todas as luzes da casa. Me amarro quando eu tô sozinho. Quando eu tô sozinho em casa, desligo tudo, pum, deixo só a televisão tocando. E começo a adorar a Deus, cara, dançando na sala, cantando, chorando pra caramba. E eu fico horas, cara, horas. Não foi fácil ficar horas. No início eu não queria ficar tempo nenhum. Isso é normal, porque você não está acostumado a encontrar. Mas quando você começar a encontrar, você vai querer mais a cada vez. E daí eu comecei a ficar doido, cara, adorar a Deus, pá, sozinho na minha. Aí Deus falou comigo, tá na hora de ler. Então eu parava de adorar, deixava a música baixinha, começava a estudar a Bíblia. Mas estudar mesmo, não só ler. É importante ler? Mas a gente tem que estudar pra gente entender o que a gente está lendo. E eu comecei a estudar a Bíblia e isso começou a me transformar. Meu coração começou a queimar pelas pessoas, sabe? Eu comecei a amar mais as pessoas. Aí depois de um tempo orando, de um tempo lendo, agora ora. E eu começava a orar por mim, por outras pessoas, pela minha casa. Aí Deus falou assim, não, tá bom, não precisa mais, agora cala a boca. Quantas vezes a gente quer ouvir a Deus e não ouve? Alguém aqui já quis ouvir a Deus e não ouviu? Todo mundo. Já parou pra pensar que você não ouve porque você não cala a boca? Porque você não fica quieto, cara. Deus quer falar, mas você tá ali assim, eu quero isso, eu quero aquilo, e você não para de falar, você não dá vez pra ele falar. Eu tô lendo um livro que o nome é Segredos do Lugar Secreto. E ele diz uma parada muito interessante. O momento do secreto não é para você marcar uma agenda para você falar para Deus a sua agenda, mas sim de você marcar um momento para Deus falar para você a agenda dele. Mas Arthur, como assim? Cara, Deus tem muito mais coisa importante para falar do que você para ele. Desculpa te falar isso. Cara, Deus, ele tem mais para mim e para vocês. Ele tem coisas melhores, os sonhos dele são maiores. E quando a gente parar de falar demais, é quando Deus vai começar a falar. Porque Deus, ele não vai simplesmente sair rasgando tudo e olha só, não. Ele vai esperar você calar a boca. Então eu comecei a calar a boca. Como? Calando a boca. Sério. Eu sentava assim no chão, deitava no chão, no sofá, abaixava a cabeça, ficava assim, calava a boca, ficava em silêncio absoluto. Porque eu queria ouvir, cara. E Deus começava a falar comigo. Eu começava a queimar por dentro e por fora, queimar mão, perna, queimar tudo. E eu, cara, Deus está falando comigo. Isso aí. Porque tu já adiantou um pouquinho a palavra, mas tudo bem. Tudo bem. Pô, Fabrício. Foi bom você falar. Mas eu já chego lá. Foi muito bom. Tá bom. E nesse momento que eu comecei a achar Deus, e Deus estava falando comigo, cara, isso mudou tudo. Cara, eu comecei a mudar da água pro vinho, porque eu via Deus em tudo. Hoje em dia eu não estou vendo, graças a Deus. Porque desde aquele momento, do início, Deus começou a falar comigo. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Conforme eu fui buscando cada dia mais, Ele foi falando mais. E Ele foi me transformando.
Agora eu quero chegar nesse ponto da transformação. Todo mundo aqui entende que quanto mais tempo você passa com um amigo ou com algum grupo de pessoas, você fica parecido com essas pessoas? Não é? A gente começa a pegar um modo de falar, às vezes um modo de andar, um modo de rir até vai. E com Jesus é igualzinho, cara. Mas Arthur, Jesus não tá aqui, cara. Fisicamente, eu não ouço a risada dele. E no momento que você para tirar um tempo no secreto, cara, se ele prometeu que se você chegar no secreto, Deus vai te encontrar, é porque vai. E assim a gente começa a ser semelhantes a ele. Eu não estou sendo transformado por mim, não, cara. É Jesus que está me transformando conforme a semelhança dele comigo. E quanto mais tempo a gente passa com Jesus, mais parecemos com ele. E mais vamos amar as pessoas. E mais vamos orar pelas pessoas. E mais vamos querer abraçar as pessoas. E mais vamos parar de pecar. Vamos parar de julgar as pessoas. Porque vamos ficar parecidos com ele. Ele fala: sede santos porque eu sou santo. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E agora vamos falar sobre João 15. Todo mundo entendeu bem esse lance do lugar secreto? E agora eu vou explicar para vocês o que acontece quando você entra no lugar secreto. Pode ler? Todo mundo achou? Não, João 15. Pode ler? João 15, 1. Pode? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Lembra da música? Mãos limpas e o coração puro. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Entendeu? Permaneçam em mim. Não é só entrar, mas sim permanecer. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Antes de eu terminar João 15, eu quero dizer uma coisa. Se sem ele nada podemos fazer, o que a gente está esperando? Sem ele é o quê? Sem encontrá-lo, sem falar com ele, sem ouvi-lo, sem viver com ele, nada podemos fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Quero orar por essa palavra aqui, cara. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos fazer dessas palavras, Senhor, as nossas palavras. Nós queremos fazer, Senhor, com que essa palavra entre no nosso coração, mas só o Senhor pode regar essa palavra no nosso coração. Que nessa noite o Teu Evangelho seja pregado. Que o Senhor possa pregar o Teu Evangelho aqui essa noite, em nome de Jesus. Quantas vezes nós lemos aqui permanecer? Você contou? Eu não contei, deveria ter contado, mas não contei. Eu acho louco essa parte aqui. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, e tudo que vocês pedirem, eu farei. Se vocês permanecerem em mim, e eu em vocês, e vocês pedindo o que vocês quiserem permanecer em mim, eu farei. Mas olha só que interessante, olha só essa construção.
No início, quando você começa a buscar no secreto, é muito difícil. Porque você tem outras coisas para fazer, você tem outras prioridades, não dá vontade de buscar. Também tem uma mãozinha de Satanás, porque Satanás não quer que você encontre a Deus. Satanás não quer que você comece a experimentar do que ele tem para te dar. Mas é difícil. Nenhum hábito começa de uma maneira fácil. Então você começa aos pouquinhos, crescer devagarzinho, como uma planta. Primeiro a semente. Então, primeiro prepara a terra, né? Prepara a terra, depois a semente. Depois rega, ela vai crescendo e você vai cuidando dela, vai podando. É exatamente assim, é passo a passo no secreto. Passo a passo. E a cada vez você vai querer ficar mais. E quanto mais tempo você fica no secreto, mais parecido com Jesus você fica. E quanto mais parecido Jesus com você fica, você começa a pensar como Ele, você começa a olhar as coisas como Ele, falar como Ele, viver como Ele. Isso significa que você vai ter uma metanoia, você vai ter uma mudança de mente. Como Romanos diz. Então, tudo que você pedir não vai ser ruim. Sabe por que Jesus fala? Porque a gente não recebe, porque a gente pede mal. Mas quando a gente permanece em Jesus, a gente vai pedir coisas que estão no coração dele e ele vai fazer. Olha que maneiro. A gente só recebe coisas de Deus, de Jesus, quando a gente permanece nele. Quando a gente permanece nele, tudo que a gente pede é concedido. Ele prometeu aqui. Tá na conta dele isso aqui. Foi ele que falou. Cara, isso é demais. E se der tempo eu vou contar um testemunho. Agora, mais uma vez, a questão de você permanecer e de você separar um momento para fazer isso. Temos aqui o exemplo do Hugo e da Adriana. O Hugo não pediu a Adriana em casamento? Não foi? Eles estão noivos. Mas mesmo assim noivos, vocês não querem passar o tempo que vocês puderem juntos? Sabendo que vocês vão passar a vida toda juntos. Mas vocês não querem? O momento que for, vocês têm que ficar juntos, cara. Por quê? O Hugo quer conhecer a Adriana quer conhecer o Hugo. Eles querem ter mais intimidade, eles querem se conhecer. É um relacionamento. O Hugo prometeu a Adriana em casamento. Que legal. Jesus nos prometeu em casamento. E o que a gente está fazendo por ele? Eles fazem de tudo para ficar juntos, o Hugo e a Adriana. E a gente não faz o mínimo para estar junto com o nosso noivo. A gente não faz o mínimo para estar junto com Jesus, cara. E ele nos prometeu em casamento, cara. Você viu uma noiva como fica antes do casamento? Ela fica doida. Cara, ela fica doida. É coisa, é roupa, é ornamentação, é convite, é tudo. E a gente tá doido. A gente não separa nem um pouquinho, cara. A gente não separa nem um pouquinho do nosso tempo para ficar com o nosso noivo. E isso tem tudo a ver com o secreto. Porque quando um casal tá junto, eles estão em secreto, cara. Eles estão ali conversando coisas que só eles sabem. Eu tô aprendendo isso, gente, agora. Não sei se vocês sabem, né? Mas é assim com Jesus também, cara. Quando a gente parar de dar valor às outras coisas e começar a dar valor para Jesus, é que nós seremos prósperos de verdade. A própria palavra diz isso. Quando a gente começar a encontrar Jesus e querer tudo para encontrar Jesus, eu quero chegar em casa logo, eu quero meu secreto, cara. Quando você começar a ficar louco por esse lugar, por Jesus, é que a gente vai conseguir realmente ser transformado. Você lembra de Marta e Maria? O pastor Diogo também falou isso domingo. Marta estava lá doidona, fazendo tudo para Jesus, cozinhando. Jesus está aqui, eu vou fazer a melhor comida para ele e tal. E Maria onde estava? Ela estava lá sentada aos pés dele. Por quê Maria estava ali? Maria, com certeza, tinha entendido, cara. Eu quase nunca vejo meu noivo. E quando ele está aqui, tu acha que eu vou deixar isso passar?
Então Maria se senta aos pés de Jesus para quê, cara? Para ouvir, para passar um momentozinho, sabe, com o noivo dela. Ela tava com saudade, cara, do noivo dela, então ela tinha que ficar com Jesus. E sabe de uma coisa? Uma coisa é necessária. E esta não será tirada. Lembra que eu falei que Deus falou comigo que eu não precisava ir para a igreja todo dia? Precisar, relação, tipo, eu tô na igreja todo dia e o Senhor não fala comigo. É por causa disso. Tá na hora de a gente parar de achar que o muito servir, o muito fazer agrada a Deus. Não que não agrade, mas o secreto agrada muito mais. E quando você começar a dar mais valor pro secreto do que pro serviço, entre aspas, tá? Essa coisa não lhe será tirada. Porque você escolheu a melhor parte. Se você escolheu a melhor parte, cara, então você vai ficar forte. Porque se você escolheu a melhor parte, Deus vai ficar feliz com você. A alegria do Senhor é a nossa força. E se a alegria do Senhor é a nossa força, cara, você tá alegrando Ele por escolher a melhor parte, cara, você vai ser forte. Você vai ser valente. Jesus vai te fazer valente. Outro ponto que eu ia esquecer, ainda bem que eu anotei. Davi, ele era um segundo coração de Deus, não era? Mas por que vocês acham que ele era o segundo coração de Deus? Só porque Deus quis que eles... Davi vai ser segundo o meu coração. Ele seguiu os mandamentos, sim. Porém, o Davi, ele vivia no secreto. Quantas vezes você lendo a história de Davi, ele lá no templo, se rasgando em adoração ao Senhor, fazia jejum, se rasgava, adorava no secreto, cara. Por que você acha que ele escreveu salmos dessa forma? Aquelas palavras não vieram do coração de Davi, vieram do coração de Deus. E se ele não buscasse o secreto, você acha que salmo estava escrito? Talvez por outra pessoa. Mas é porque Davi escolheu o secreto. E se Davi escreveu o secreto, Davi começou a ouvir a Deus. E Deus começou a falar através de Davi. Quem aqui se declara assim: eu sou evangélico, eu sou cristão? Ninguém? Só o Lucinho? Geral católico. Por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que entendemos a questão toda do secreto e parecer com Jesus, nós temos uma responsabilidade. Se você diz na escola, no trabalho, no colégio, na faculdade que você é crente, olha só, cara, o que Hebreus 11:6 fala. 1 João 2:6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Mais uma vez, a palavra permanecer aparece. Aquele que afirma que permanece nele. Então, o que significa? Quando você fala assim: olha, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, meu irmão, tu tem que dar testemunho. E você só vai dar testemunho quando você se parece com Jesus. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E quanto mais você busca, mais você ganha. E mais parecido com ele você fica. Agora eu quero te contar um testemunho que eu tive há 2 semanas atrás, bem rápido. Porque eu pedi coisas a Jesus e ele me respondeu na hora. Eu estava no meu trabalho, o Felipe, ali meu amigo, ele me acompanhou em 2 vezes na rua, né? Mas lá, eu estava no trabalho, trabalhando, não sei se eu posso falar assim. Enfim, eu estava trabalhando. E havia uma moça que estava com dor nos ombros. E ela estava reclamando de muita dor, ela não conseguia fazer assim, que dava câimbra no pescoço, no ombro, enfim. E isso estava dando dor de cabeça nela, e ela estava muito mal. Na hora, quando ela falou isso, eu estava lá escaneando arquivo, assim, meu coração queimou. Assim, eu não acredito que eu vou ter que orar por essa mulher aqui no meio, cara. Sério, cara. Aí eu comecei a falar assim: não é possível. Não é possível, mas o coração começou a queimar, meu irmão, queimou, já era. É assim, queimou, já era. Aí eu olhei pra ela assim, no meu ouvido. Aí eu,
Oi, tudo bom? Que dor é essa que você tá sentindo? Ela me explicou a dor, que ela tava com dor nos ombros e tal. Ela olhou assim pra mim. Por que você quer saber? Aí eu, na hora, cara, na hora, me deu um... porque eu quero orar por você e eu acredito que Jesus possa te curar agora. Posso orar? Aí ela, pode. Sem brincadeira, cara. Porque ela tava cheia de dor, ela viu uma esperança e... pelo menos tem que tentar, né? E eu orei assim: eu invoco o sangue de Jesus sobre a tua vida. Dores desapareçam em nome de Jesus. E veio uma menina e abraçou ela do nada assim, meio que cortou o clima, né? Mas ela, não, peraí. Ela ficou assim. Aí ela, testa aí. Aí ela, cara, ela ficou testando. Ela parecia que ela queria que doesse, cara. E ela ficou, cara, não tá doendo. Eu falei, parou a dor? Ela parou. E ela, caramba. Ela ficou 10 minutos assim, ó. 10 minutos. E todo mundo, você tá maluca, cara? Você não para de andar pro lado e pro outro, mexendo o ombro e falando, gente. Cara, a moça foi curada. A moça foi curada. Permaneçam em mim e eu permanecer em vocês. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A segunda, Felipe estava comigo. A gente estava indo embora lá do trabalho. Entramos na van e entrou uma senhora de muleta. Tinha que estar muleta. Com uma criança. E a gente sentou, eu virei pro Felipe, tá de muleta. Aí ele, tipo, vai. Foi? Vai. Sentei do lado dela, Felipe intercedendo atrás. Mas senhora, boa tarde. Eu vi que a senhora tá de muleta. Ó, falar essa próxima frase que eu vou falar é que nem tocar na ferida. Sabe essa tocar na ferida? Então é literalmente, duplo sentido, vocês vão entender. Eu falei assim, eu vejo que você tá usando muleta. A senhora sente dores? Meu irmão, falou isso. Você sente dores? A pessoa, é lógico. Tá doendo muito. Eu sofri uma cirurgia e tal. Ela me mostrou, eu tava com cicatriz daqui até aqui. E tava doendo muito, e isso tinha poucos meses. E falou que doía muito, e ela tava com uma criança. Eu olhei assim pra ela. E ela olhou assim pra mim, tipo, tá, mas e aí? Não, eu posso orar pela senhora, que Jesus possa te curar. Ela, tá bom. Fez assim. Eu orei a mesma coisa. Eu invoco o sangue de Jesus sobre a tua vida. Dores desapareçam. Músculos, ossos, voltem ao lugar agora em nome de Jesus. Ela começou a chorar. Eu nem tinha pedido pra ela testar. Ela começou a chorar. Eu, testa aí. Aí ela já assim, com o olho cheio de lágrimas, começou a testar. Tá doendo ela? E chorando, cara. Ela foi curada de novo ali, mais uma vez. Eu pedi ao Senhor que curasse ela. E o Senhor foi lá e curou, cara, dentro da van. Pedirão o que quiserem no meu nome, eu farei, cara. E a dor dela foi embora. E ela ficou ali chorando. E eu pude falar pra ela do amor de Jesus. Eu não sei nada sobre a vida dela. Eu nem sei o nome dela, nem perguntei. Mas se ela chorou é porque alguma coisa aconteceu. E se ela falou que não tá doendo é porque Jesus está vivo, cara. E se Jesus está vivo, Ele quer encontrar com você. Ele quer acender em nós uma coisa que a gente não acende sozinho. Ele quer acender a chama que jamais se apaga. Ele prometeu essa chama. Ele deixou para nós o Espírito Santo, para que fosse o nosso consolador, para que nós não nos sentíssemos sozinhos, para que quando nós fôssemos orar pelas pessoas, a gente não sinta medo ao ponto de não ir. Medo eu senti, cara, sempre sinto medo. Eu fico tipo, será que ela vai ser curada? Mas vem na minha cabeça, e se for? E se for? E elas foram. E outra coisa, eu orei para uma senhora também no Bradesco com o Felipe, ela não foi curada. Isso também acontece. Isso é normal. Mas cara, Jesus quer levantar uma geração que ama o próximo.
E nós só vamos amar o próximo quando começarmos a parecer com ele. Nós vamos orar pelas pessoas, elas receberão Jesus. Nós vamos orar por machucados, os machucados serão curados. Pessoas aleijadas vão levantar. Os cegos vão começar a ver. E olha que interessante, quando João Batista estava preso, ele pergunta para os discípulos: gente, vá lá atrás desse cara e pergunta se é ele mesmo, se ele é o Messias ou a gente tem que esperar outro. E eles foram atrás de Jesus. E eles fizeram essa pergunta para Jesus: João Batista quer saber se você é o Messias, se você é o mesmo Cristo e tal. Jesus vira para ele, fala assim para João Batista: os mortos ressuscitam, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os cativos são libertos. Dê essa resposta a João Batista. Então o que significa, cara? Jesus veio. Ele passou tudo por nós. Ele morreu. Primeiramente, ele viveu como um homem. Viveu a vida inteira como um homem, curando, libertando os cativos. E ele nos chama para ser iguais a ele. Lembrando aqui, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Curando, salvando, libertando, pregando o próprio evangelho. Nós devemos andar assim. O que eu acho mais lindo disso tudo, cara, é que para que isso acontecesse com a gente hoje, ele teve que se entregar. Ele teve que deixar a glória dele nos céus, passar a vida dele aqui como homem, se entregar. Ele se entregou, ele não foi preso, gente. Ele se entregou para morrer numa cruz. Eu queria falar muito mais sobre isso, sobre Jesus, mas esse não é o tema de hoje. Um dia talvez eu possa falar mais sobre ele. Mas Jesus não morreu para você ouvir música do mundo. Jesus não morreu para você curtir festinha. Jesus não morreu para você querer fazer o que der e vier na sua cabeça. Ele morreu para que você pudesse ter um relacionamento com ele. Faça a morte de Jesus valer a pena. O véu se rasgou. Ele ressuscitou e ele está vivo até hoje. Para encontrar comigo, para encontrar com você no lugar secreto. Nós devemos andar como ele andou. Nós devemos dar valor ao sacrifício dele. Nesse momento eu não sei, cara, se você sabe como buscar a Deus, se você já buscou a Deus alguma vez. Mas sabe de uma coisa: Ele está de braços abertos. Ele não morreu por você à toa. Ele morreu para um propósito, para que nele você visse todo o sacrifício e nele você pudesse morrer e viver. Eu quero fazer um desafio a você. Separa um lugar na tua casa hoje. Não deixa para amanhã, porque senão você não vai fazer. Eu digo isso por experiência própria. Por 8 anos eu procrastinei a minha vida espiritual com Deus. 8 anos na igreja, falando que era crente, mas nunca tinha estudado a Bíblia. 8 anos ministrando aqui em cima, tocando, e não estudava a Bíblia, cara. Falso testemunho. Para de procrastinar, cara, o que Deus quer fazer com você. Para de procrastinar o lugar secreto e o que Deus pode fazer no teu coração através do lugar secreto. Para de deixar Jesus para depois. Lembra que eu falei que Ele prometeu a gente em casamento? A gente tem que passar todo o tempo necessário, todo o tempo que nós podemos dar a Ele. E eu talvez eu nem senti antes vontade de coração de fazer algum apelo ou algo assim. Porque isso não vem de uma decisão aqui. É uma decisão em casa. Quando você chegar em casa, você não vem aqui, tá, Senhor, eu aceito, eu vou fazer um lugar em casa. E quando você chegar em casa, vou assistir Big Brother.
vou assistir Netflix, ou vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. A sua decisão é em casa e não aqui. A sua decisão de abrir um lugar secreto dentro de casa. Isso é uma coisa para eu não esquecer. Quando você não tiver tempo, um dia for muito corrido e fugir fora do seu controle, não se preocupe. O lugar secreto também está dentro de você. Para você não se preocupar quando isso acontecer, porque isso já aconteceu comigo. Eu fiquei desesperado um dia porque eu não pude chegar em casa e ficar. Eu triste, chateado meio, estava muito irritado. Deus falou comigo dentro do ônibus. Eu comecei a chorar dentro do ônibus. O secreto está em você. Então, sobre essa questão do secreto, é em casa. Você vai chegar em casa e vai fazer o lugar secreto. Agora, uma coisa que eu quero saber: se alguém quer começar a conhecer Jesus, se alguém quer abrir o coração para Jesus hoje, para que a sua vida seja transformada por Ele, para que a sua vida possa ser próspera com Ele, permanecendo nele, quero perguntar para você se você quer recebê-lo hoje, se você quer declará-lo